Roberto Ferreira Gomes tinha 39 anos e 18 anos de carreira policial quando arruinou sua vida completamente em 70 minutos. Na tarde de quinta-feira, 28 de novembro, dentro da delegacia de polícia do Brás, ele extorquiu R$ 300, ameaçou com arma e pisoteou o broche de ouro de Lúcia Aparecida Mendes, uma idosa de 74 anos que havia ido fazer um boletim de ocorrência. Roberto achava que 18 anos de corporação e conexões políticas o tornavam intocável. Não sabia que o broche destruído era presente que Renata Mendes Oliveira havia dado à mãe no dia em que se tornou juíza, e que Renata era a corregedora-geral do Estado, a magistrada com poder absoluto sobre a carreira de todos os policiais de São Paulo. Menos de 2 horas depois, Roberto foi preso dentro da própria delegacia. 8 meses depois, recebeu 11 anos de prisão, R$ 500 mil de multa, perda do cargo e proibição perpétua de qualquer função pública. O broche de ouro 18 quilates com safiras azuis que ele amassou com a bota era a joia mais preciosa de Lúcia, símbolo do orgulho que sentia da filha. Como um policial experiente cometeu crimes tão grotescos dentro de uma delegacia que acabaram com décadas de carreira? Tudo começou com um boletim de ocorrência simples. A delegacia de polícia do Brás estava com um movimento moderado naquela tarde de quinta-feira. O prédio antigo de 3 andares, com paredes descascadas e cheiro característico de papel velho misturado com café requentado, abrigava dezenas de pessoas aguardando atendimento. Algumas esperavam para fazer boletim de ocorrência. Outras aguardavam esclarecimentos sobre processos. Algumas apenas tentavam obter informações. Lúcia Aparecida Mendes estava sentada em um dos bancos de madeira desgastados da recepção, número de senha na mão, 142. O painel eletrônico mostrava que estavam atendendo a senha 135. Então, ela sabia que demoraria pelo menos mais meia hora. Tinha 74 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque elegante, usava vestido de manga comprida azul marinho e sapatos fechados pretos confortáveis. Óculos bifocais descansavam no nariz enquanto ela lia um livro de bolso para passar o tempo. No peito do vestido, preso com cuidado sobre o coração, brilhava um broche de ouro. Não era uma peça grande, media aproximadamente 4 centímetros de diâmetro, mas era absolutamente deslumbrante. Ouro 18 quilates, trabalhado em formato de flor, com 5 pétalas delicadamente esculpidas, e no centro, 3 pequenas safiras azuis que capturavam a luz e brilhavam intensamente. Na parte de trás do broche, gravado em letra cursiva minúscula, estava escrito: "Para a mamãe com amor eterno. Renata, 22 de março de 2012. Aquela data marcava o dia em que Renata Mendes Oliveira, filha única de Lúcia, havia tomado posse como juíza de direito aos 32 anos. Lúcia havia chorado de orgulho na cerimônia, e quando Renata entregou aquele broche como presente, comprado com o primeiro salário de magistrada, Lúcia jurou que o usaria todos os dias. E cumpriu. 13 anos depois, o broche nunca havia saído do peito dela, exceto para dormir. Roberto Ferreira Gomes estava encostado no balcão de atendimento, conversando com outro policial de plantão. Tinha 39 anos, 1,87 m de altura, corpo volumoso de quem já foi atlético, mas agora acumulava peso pela falta de exercício e excesso de cerveja. Cabelo curto grisalho nas têmporas, bigode fino bem aparado, uma cicatriz pequena na testa esquerda. Usava o uniforme da Polícia Civil, calça social preta, camisa azul clara, colete tático por cima, distintivo de delegado assistente pendurado no pescoço. Tinha o hábito irritante de bater os dedos no balcão quando estava entediado e sempre mantinha a mão direita próxima ao coldre da arma na cintura, gesto de intimidação inconsciente. 18 anos de polícia haviam transformado Roberto em tudo que um servidor público não deveria ser:
corrupto, arrogante e convencido de que sua posição o colocava acima da lei. Roberto estava entediado. Era seu último dia de plantão antes de férias de 15 dias. E tudo o que queria era terminar o expediente sem complicações. Mas também estava sem dinheiro. Havia perdido R$ 4.000 em apostas de futebol no final de semana e precisava repor parte antes que a esposa descobrisse. Seus olhos percorreram a sala de espera, avaliando as pessoas. Jovens não. Costumavam reclamar nas redes sociais. Homens de meia idade não. Alguns tinham advogados. Então viu Lúcia, uma senhora sozinha, bem vestida, usando joia vistosa. Perfeito. Roberto se afastou do balcão e caminhou até ela com passos lentos e deliberados. Parou bem na frente, bloqueando a luz fluorescente do teto. "Boa tarde, senhora", disse ele, voz falsa e cordial. Lúcia levantou os olhos do livro, sorrindo educadamente. "Boa tarde, moço. A senhora está esperando para fazer boletim de ocorrência?" "Sim. Furtaram minha bicicleta ontem de manhã. Estava presa na frente do mercado e quando voltei, não estava mais lá." Roberto assentiu, pegando uma caneta e bloco de anotações do bolso em um gesto teatral. "Entendo. E a senhora tem os documentos da bicicleta? Nota fiscal? Número de série?" Lúcia abriu a bolsa e tirou uma pasta de documentos. "Tenho sim. Está tudo aqui." Ela entregou uma nota fiscal amarelada. "Comprei faz 4 anos. Uso para ir ao mercado e à igreja." Roberto pegou o documento e ficou olhando por tempo desnecessariamente longo. Bicicleta de R$ 1.200. Boa marca. Ele olhou para Lúcia de cima a baixo. "A senhora deve ter uma boa aposentadoria, né?" Lúcia franziu a testa levemente. A pergunta era estranha. "Tenho uma aposentadoria de professora. Não é muito, mas dá para viver." "Professora." Roberto repetiu, devolvendo o documento. "Então a senhora entende de regras, né? De como as coisas funcionam." "Como assim?" Roberto se aproximou, baixando a voz. "Olha, dona Lúcia, vou ser sincero com a senhora. Boletim de ocorrência de furto de bicicleta geralmente não dá em nada. A polícia não tem recursos para investigar isso. Vai ficar arquivado e a senhora nunca mais vai ver a bicicleta." Lúcia suspirou. "Eu sei, mas preciso do boletim para o seguro." "Ah, para o seguro?" Roberto deu um sorriso que não chegou aos olhos. "Então a senhora precisa que o boletim seja bem feito, né? Com todos os detalhes corretos, palavras certas, para seguro não ter desculpa para negar." "Sim, seria bom." "Pois então..." Roberto bateu os dedos no bloco de anotações. "Eu posso garantir que seu boletim seja perfeito. Posso até dar uma acelerada no atendimento para a senhora não ficar esperando mais 1 hora aqui. Mas esse tipo de serviço diferenciado tem um custo administrativo." Lúcia entendeu imediatamente. Sentiu indignação subir pelo peito. "Custo administrativo? O senhor está pedindo dinheiro?" Roberto olhou ao redor, verificando se alguém estava prestando atenção. Ninguém estava. "Eu não estou pedindo nada, dona Lúcia. Só estou explicando como as coisas funcionam aqui. A senhora pode esperar mais 2 horas e fazer um boletim básico que não vai ajudar em nada. Ou pode investir, digamos, R$ 300 e ter um boletim completo e detalhado, feito por mim pessoalmente, em 15 minutos. Algumas pessoas no banco ao lado começaram a prestar atenção na conversa. Um homem de terno, por volta de 50 anos, chamado Antônio Carlos Dias, baixou o jornal que estava lendo. Uma mulher jovem de uniforme de trabalho, chamada Jéssica Rodrigues, olhou na direção deles. Lúcia respirou fundo, tentando manter a compostura. Isso é extorsão. Fazer boletim de ocorrência é direito gratuito do cidadão. Roberto deu uma risada baixa e sem humor. Extorsão? A senhora está me acusando de crime? Ele se aproximou mais, voz ficando ameaçadora. Cuidado com o que fala, velhinha. Calúnia contra a autoridade da cadeia. Antônio Carlos se levantou do banco. Moço, deixa a senhora em paz. Ela tem razão. Boletim de ocorrência é gratuito.
Roberto virou a cabeça lentamente, olhando para Antônio com olhos perigosos. Você é advogado dela? Não? Então senta e fica quieto antes que eu te leve para a sala de interrogatório por interferência em investigação policial. Antônio hesitou, mas não sentou. Pegou o celular discretamente. Roberto voltou a atenção para Lúcia, que estava visivelmente nervosa agora, mas mantinha a postura ereta. Então, dona Lúcia, vai ser inteligente ou vai ser teimosa? Lúcia guardou a pasta de documentos na bolsa. Eu não vou pagar nada. Vou esperar meu atendimento normal e fazer o boletim como deve ser. O rosto de Roberto ficou vermelho de raiva. Ele não estava acostumado a ser contrariado, especialmente por uma velhinha. Sabe de uma coisa? Disse ele, voz baixa e perigosa. Acho que a senhora está escondendo alguma coisa. Acho que preciso fazer uma revista de segurança. Lúcia arregalou os olhos. Revista? Eu vim fazer um boletim de ocorrência. Não sou criminosa. Então não vai se importar de ser revistada, né? Roberto estendeu a mão. Me dá a bolsa. Não. Lúcia abraçou a bolsa contra o peito. O senhor não tem direito. Roberto bateu no distintivo pendurado no pescoço. Eu sou delegado assistente. Eu tenho todo o direito. Jéssica Rodrigues, a mulher jovem, falou. Moço, isso não está certo. A senhora só veio fazer boletim de ocorrência. Roberto apontou o dedo para ela. Mais uma que quer problema? Quer que eu te autue por desacato? Jéssica recuou assustada, mas pegou o celular e começou a filmar discretamente. Roberto voltou para Lúcia e, em um movimento brusco, arrancou a bolsa das mãos dela. Hey, me devolve! Protestou Lúcia, tentando recuperar. Mas Roberto a empurrou levemente no ombro, fazendo-a sentar de volta no banco com força. Lúcia soltou um pequeno grito de dor. A idade tornava qualquer impacto mais doloroso. Antônio Carlos avançou. Isso é agressão. Tem câmera aqui na delegacia. Roberto riu. Câmera? As câmeras daqui não funcionam há 3 meses. Problema de orçamento. Ele abriu a bolsa de Lúcia e começou a vasculhar. Agora vamos ver o que a vovozinha está escondendo. Ele tirou a carteira, abriu, contou o dinheiro. R$ 240, murmurou. Não é os 300 que eu pedi, mas serve. Lúcia se levantou indignada. Isso é roubo! Devolve meu dinheiro! Roberto guardou o dinheiro no próprio bolso calmamente. Roubo? Isso aqui é taxa de serviço urgente. Está nos conformes. Não está nos conformes! Gritou Lúcia, lágrimas de raiva nos olhos. Minha filha vai saber disso! Roberto deu uma gargalhada alta. Sua filha! Ele olhou para as outras pessoas na sala. Toda velha que eu pego fala isso. Sempre tem uma filha importante. Ele imitou uma voz chorosa. O bem, minha filha vai saber. E sabe o que acontece? Nada! Lúcia respirava com dificuldade, tentando controlar a raiva e o medo. Minha filha trabalha no judiciário. Ela não vai deixar isso passar. Roberto deu de ombros, guardando a carteira de volta na bolsa. Trabalha no judiciário? Deve ser faxineira, ou no máximo escrevente ganhando 2 salários mínimos. Ele estava prestes a devolver a bolsa quando algo chamou sua atenção. O broche no peito de Lúcia estava brilhando intensamente sob a luz fluorescente. Roberto estreitou os olhos. Que joia bonita essa no seu peito, vovó. Lúcia cobriu o broche instintivamente com a mão. Isso não é da sua conta. Tudo o que acontece nessa delegacia é da minha conta, respondeu Roberto, aproximando-se. Deixa eu ver isso de perto. E o que aconteceria nos próximos segundos mudaria a vida de Roberto Ferreira Gomes para sempre. Lúcia recuou, protegendo o broche com ambas as mãos. Não toca nisso. Foi presente da minha filha. Roberto avançou, ignorando completamente o protesto. Presente da filha importante que trabalha no judiciário? Zombou ele. Deve ter comprado na camelô por R$ 50. Não é de camelô. A voz de Lúcia subiu de tom. É ouro 18 quilates. Foi presente quando minha filha se tornou juíza. Roberto parou. A palavra juíza ecoou em sua mente, mas ele afastou qualquer preocupação.
Toda mãe exagerava os cargos dos filhos. Juíza, foi? Ele deu uma risada sarcástica. E eu sou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Antônio Carlos, ainda filmando com o celular escondido, falou alto. Moço, você já roubou o dinheiro dela. Deixa a senhora em paz. Roberto virou-se para ele, olhos brilhando de raiva. Roubei? Eu não roubei nada. Ele bateu no distintivo. Tudo o que acontece aqui é legal porque eu sou a lei aqui dentro. Voltou a atenção para Lúcia, olhando fixamente para o broche. Sabe, vovó, joia de ouro dentro de delegacia é perigoso. Pode ser roubada. A senhora deveria guardar isso em lugar seguro. Lúcia apertou o broche contra o peito. Está em lugar seguro. Comigo. Não, não está, disse Roberto, voz baixa e ameaçadora. Qualquer bandido que entrar aqui pode arrancar isso de você. Eu devia confiscar por segurança. Confiscar? Lúcia estava ao mesmo tempo furiosa e aterrorizada. O senhor não pode fazer isso. Posso sim. A autoridade policial tem poder de confisco preventivo. Jéssica Rodrigues, que filmava discretamente, murmurou para Antônio. Isso não existe. Ele está inventando, mas Roberto ouviu. O que você disse? Ele avançou em direção a Jéssica. Tá filmando? Apaga esse vídeo agora. Jéssica recuou, mas não apagou. É direito meu filmar em espaço público. Espaço público? Isso aqui é uma delegacia. Roberto estava perdendo o controle completamente. Apaga ou eu te prendo por espionagem. A sala estava em tumulto agora. Várias pessoas se levantaram protestando, mas 3 pessoas começaram a filmar abertamente. Roberto estava cercado por câmeras, protestos, gritos. E quando Roberto ficava encurralado, ficava violento. Ele voltou para Lúcia em 3 passos rápidos. Antes que ela pudesse reagir, ele agarrou o broche e puxou com força. O alfinete de segurança na parte de trás rasgou o tecido do vestido e arranhou a pele de Lúcia. Ela soltou um grito de dor. Ai, você me machucou! Roberto segurava o broche na mão, olhando para ele sob a luz. As 3 safiras azuis brilhavam. O ouro era claramente verdadeiro. Isso aqui vale uns 3, 4 mil reais fácil, disse ele, pesando o broche na palma da mão. Lúcia estava chorando agora, uma mancha de sangue aparecendo no vestido onde o alfinete havia arranhado a pele. Devolve! Por favor! Foi presente da minha filha quando ela virou juíza. Tem valor sentimental. Valor sentimental não paga conta, respondeu Roberto friamente. Antônio Carlos largou o celular filmando apoiado em uma cadeira e deu um passo à frente. Cara, você já passou de todos os limites. Machucou ela, roubou o dinheiro, agora roubou a joia. Devolve isso antes que fique pior. Roberto virou-se para ele e, pela primeira vez, pôs a mão no cabo da arma no coldre. Você quer mesmo me desafiar? Quer ver o que acontece com quem desafia delegado dentro da própria delegacia? Antônio engoliu em seco, mas não recuou. Tem 20 pessoas aqui. Todo mundo viu tudo. Você não vai conseguir esconder isso. Roberto deu de ombros. Esconder? Quem disse que vou esconder? Ele ergueu o broche. Vou dizer que confisquei como evidência de receptação. Vou dizer que a velhinha não conseguiu provar a origem legal da joia. Minha palavra de delegado contra a dela. Lúcia estava desesperada. Tem prova, tem gravação na parte de trás. Para mamãe com amor eterno. Renata, é da minha filha. Roberto virou o broche, vendo a gravação minúscula. Leu em voz alta. Para mamãe com amor eterno. Renata, 22 de março de 2012. Ele riu. Que fofo. A juizinha imaginária deu presente para mamãe. Lúcia estendeu as mãos implorando. Por favor, é a coisa mais preciosa que eu tenho. Vale mais que dinheiro. Minha filha economizou o primeiro salário dela para comprar isso. Por favor. Roberto olhou para ela com desdém absoluto. Sabe qual é seu problema, vovó? Você não sabe quando parar de falar. Fica repetindo, minha filha, minha filha, minha filha, como disco arranhado. Ele olhou para o broche novamente, depois para Lúcia, depois de volta para o broche. E então,
Um sorriso cruel apareceu no rosto dele. Sabe de uma coisa? Acho que essa joia não é tão especial assim. Acho que é só metal barato com pedrinhas falsas. Lúcia arregalou os olhos, entendendo o que estava por vir. Não, por favor, não! Roberto jogou o broche no chão de concreto. O som do metal batendo foi como um tiro. Lúcia gritou, meu Deus, não! Mas Roberto não parou. Ergueu a bota e pisou em cima do broche com força. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A cada pisada, o som de metal sendo amassado ecoava pela delegacia. As pétalas de ouro delicadamente trabalhadas se dobraram. Uma das safiras se desprendeu e rolou pelo chão. A gravação na parte de trás ficou ilegível, sob as marcas profundas da sola da bota. Lúcia caiu de joelhos, soluçando incontrolavelmente. Renata, meu Deus, o presente da Renata, 13 anos. Usei todo dia por 13 anos. A sala explodiu em protestos. Isso é monstruoso. Você é um criminoso. Alguém chama a corregedoria. Roberto tirou o pé de cima do broche amassado e o chutou em direção a Lúcia. O objeto deformado deslizou pelo chão até parar aos pés dela. Pronto, devolvi sua joia. Agora para de reclamar. Lúcia pegou o broche com mãos tremendo. A peça estava completamente destruída. As pétalas amassadas em ângulos impossíveis, 2 das 3 safiras desaparecidas, a superfície arranhada e marcada por pisadas. A gravação na parte de trás estava parcialmente apagada pela pressão. Não havia como consertar. Era perda total. 13 anos, murmurava ela entre soluços. Todo dia, todo santo dia eu usava para sentir minha filha perto. E você destruiu em segundos. Jéssica Rodrigues estava chorando enquanto filmava. Antônio Carlos tinha o rosto vermelho de raiva. Roberto limpou a sola da bota na perna da calça, como se tivesse pisado em sujeira. Aprendeu a lição, vovó. Quando a autoridade manda, você obedece. Simples assim. Lúcia levantou o rosto, olhando para ele através das lágrimas. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não era mais apenas dor. Era determinação fria e absoluta. Minha filha, disse ela, voz tremendo, mas carregada de certeza, é Renata Mendes Oliveira, juíza corregedora-geral do Estado de São Paulo. Roberto parou de limpar a bota. Olhou para ela. Corregedora-geral? Ele riu, mas havia uma ponta de hesitação na voz. Claro. E eu sou o governador. Antônio Carlos, que havia parado de filmar por um segundo, falou. Renata Mendes Oliveira, eu conheço esse nome. É a juíza que puniu aquele esquema de corrupção no ano passado. Ficou em todos os jornais. Roberto sentiu um frio na espinha, mas afastou rapidamente. Todo mundo inventa história quando está desesperado. Essa aí não é diferente. Lúcia limpou as lágrimas, guardando o broche destruído na bolsa com cuidado reverente. Você vai descobrir a verdade muito em breve, disse ela. E quando descobrir, vai entender que alguns erros não têm volta. Roberto cuspiu no chão, tentando manter a fachada de confiança. Ameaçando a autoridade policial agora? Isso é mais um crime. Jéssica levantou o celular, ainda filmando abertamente agora. Acabei de mandar esse vídeo para 7 pessoas e vou postar nas redes sociais. O Brasil inteiro vai ver o que você fez. Roberto apontou para ela. Posta onde quiser. No final, quem vai acreditar? Uma funcionária qualquer versus um delegado assistente com 18 anos de carreira? O que Roberto não viu foi o carro oficial preto parando em frente à delegacia. Não viu a mulher de terno cinza chumbo descendo rapidamente, acompanhada de 4 oficiais de justiça e 2 investigadores da corregedoria. Não viu Antônio Carlos, que não era apenas um cidadão comum, mas promotor público aposentado que havia reconhecido Lúcia como mãe da corregedora, terminando uma ligação urgente para o gabinete do Tribunal de Justiça.
Se você está revoltado com essa crueldade dentro de uma delegacia e quer ver justiça absoluta sendo feita contra quem deveria proteger cidadãos, curta este vídeo, se inscreva no canal, comente o que você faria no lugar da filha de Dona Lúcia e compartilhe para que mais pessoas vejam que corruptos de distintivo têm prazo de validade. Doutora Renata Mendes Oliveira tinha 45 anos e era juíza corregedora-geral do estado de São Paulo havia 4 anos. Antes disso, passou 19 anos construindo uma carreira impecável. Promotora por 8 anos, juíza de vara criminal por 7, desembargadora por 4. Quando foi nomeada para a Corregedoria-Geral, tornou-se a autoridade máxima sobre disciplina e conduta de todos os servidores do Judiciário e de todos os policiais civis e militares do Estado. Em 23 anos de carreira, havia condenado 542 agentes públicos corruptos, com taxa de confirmação em instância superior de 99,2%. Era conhecida nacionalmente como a Juíza de Ferro, justa, mas absolutamente implacável com corrupção. E descobrir que um delegado havia extorquido, agredido e destruído o broche que ela havia dado à própria mãe. Isso transformou a magistrada metódica em uma força da natureza movida por determinação absoluta de justiça exemplar. Renata caminhava rápido pelas escadas da delegacia, os 4 oficiais de justiça e 2 investigadores da corregedoria quase correndo para acompanhar o passo dela. Tinha 1,78 m, corpo atlético, ombros largos, postura militarmente ereta. O terno cinza chumbo era impecável, blusa preta por baixo, cabelos negros lisos, presos em coque baixo e apertadíssimo. Brincos de prata discreta, relógio suíço fino, pasta executiva de couro preto na mão. Os olhos castanhos escuros, normalmente frios e analíticos durante audiências, agora queimavam com fúria controlada e absoluta. Um dos investigadores da corregedoria, homem de uns 40 anos, chamado investigador Paulo Henrique Marques, falava rapidamente enquanto subiam as escadas. Doutora, foi o promotor aposentado Antônio Carlos Dias quem acionou o protocolo de emergência. Ele estava na delegacia fazendo boletim, reconheceu sua mãe e testemunhou tudo. Disse que o delegado assistente Roberto Ferreira Gomes extorquiu R$300, arrancou e pisoteou o broche. Temos pelo menos 8 vídeos de ângulos diferentes. Renata não diminuiu o ritmo, apenas assentiu, mandíbula tão apertada que os músculos do maxilar saltavam. Minha mãe está ferida. Tem um pequeno corte no peito, onde o alfinete do broche arranhou quando ele arrancou. A paramédica já atendeu. Nada grave fisicamente, mas ela está muito abalada emocionalmente. Quando Renata entrou na sala de espera da delegacia, viu tudo com clareza cristalina. Sua mãe, Lúcia, estava sentada em um banco, sendo atendida por uma paramédica, rosto marcado por lágrimas, segurando algo pequeno e deformado nas mãos. Renata reconheceu imediatamente os restos do broche que havia dado à mãe 13 anos atrás. Ao redor, pelo menos 20 pessoas observavam, várias ainda com celulares na mão. E encostado no balcão da delegacia, um homem de uniforme de delegado, bigode fino, estava conversando casualmente com outro policial, rindo de algo completamente despreocupado. O investigador Paulo apontou discretamente. Aquele é Roberto Ferreira Gomes, delegado assistente, 18 anos de carreira, histórico de 7 reclamações internas arquivadas. Renata parou a 10 metros de distância. Colocou a pasta no chão. Ajeitou o blazer. Respirou fundo 5 vezes, controlando a raiva que ameaçava transbordar em violência. Então, pegou sua credencial de corregedora-geral, uma carteira de couro preta com o brasão dourado do Tribunal de Justiça, sua foto oficial, e em letras douradas destacadas, Juíza Corregedora-Geral do Estado de São Paulo. Delegado Roberto Ferreira Gomes, disse ela, voz firme, clara, cortante como navalha.
Roberto virou a cabeça, irritado com a interrupção. Quem quer saber? Olha, moça, se você veio reclamar da demora no atendimento... Ele parou. Algo na autoridade absoluta que emanava daquela mulher, na forma como os 4 oficiais de justiça se posicionaram em formação militar atrás dela, na forma como 2 investigadores da corregedoria flanqueavam-na, fez cada instinto de sobrevivência dele disparar alarmes. Renata deu 8 passos firmes em direção a ele, erguendo a credencial na altura dos olhos dele, abrindo-a com movimento lento e deliberado. Doutora Renata Mendes Oliveira, juíza corregedora-geral do Estado de São Paulo. Registro funcional 1287. Autoridade disciplinar máxima sobre todos os policiais civis e militares do Estado. A credencial brilhava sob a luz fluorescente. O brasão dourado parecia pulsar. A foto dela era séria, intimidadora, implacável. O sangue sumiu do rosto de Roberto instantaneamente. Seus olhos se arregalaram como pratos. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. As pernas começaram a tremer tão violentamente que ele precisou se apoiar no balcão para não cair. E aquela senhora ali? Renata apontou para Lúcia sem tirar os olhos de Roberto. É Lúcia Aparecida Mendes, minha mãe. A sala de espera ficou em silêncio absoluto por 5 segundos. Então, explodiu. Eu sabia! Corregedora-geral, você acabou! A chefe de todos os policiais. Ele tá morto. Lúcia levantou a cabeça quando ouviu a voz da filha. Quando viu Renata ali, parada como uma torre de autoridade absoluta, seu rosto se transformou. A dor deu lugar a alívio, esperança e um sorriso fraco através das lágrimas. Renata, filha, ele destruiu o broche que você me deu. Os olhos de Renata se fecharam por um breve momento. Ela sabia exatamente qual broche era. O primeiro presente que havia dado à mãe com o primeiro salário de juíza. A peça que a mãe usava todos os dias, sem exceção por 13 anos. O símbolo do orgulho que Lúcia sentia dela. Quando Renata abriu os olhos novamente, havia algo absolutamente aterrorizante neles. Não era raiva emocional, era determinação fria de destruição completa e metódica. Ela caminhou rapidamente até a mãe, verificando-a com olhos treinados. Viu o pequeno corte no peito coberto por gaze, as lágrimas, o broche completamente destruído nas mãos trêmulas da mãe. As pétalas amassadas, as safiras desaparecidas, a superfície marcada por sola de bota. Mãe, você está bem? Ele te machucou? Lúcia tocou o corte coberto. Ele arrancou o broche com força. O alfinete arranhou. Mas o broche, filha, sua voz quebrou. O broche que você me deu, 13 anos usando todo dia. E ele pisoteou, amassou com a bota, destruiu. Renata pegou delicadamente o broche destruído das mãos da mãe. Segurou-o à luz, vendo o trabalho delicado das pétalas agora irreversivelmente deformado. As marcas profundas de sola de bota, a gravação na parte de trás parcialmente apagada. Ela fechou a mão ao redor do broche, apertando com força. Quando abriu a mão novamente e devolveu para a mãe, falou com voz absolutamente gélida. Ele vai pagar por cada miligrama de ouro amassado, por cada safira perdida, por cada lágrima que você derramou. Eu prometo. Ela pediu para Antônio Carlos e Jéssica ficarem com Lúcia, então se virou lentamente para Roberto. O delegado havia recuado até encostar na parede. Estava tremendo tanto que o distintivo pendurado no pescoço batia contra os botões da camisa, fazendo ruído metálico. Doutora, eu não sabia. Ela não mostrou identificação. Não tinha como eu saber. Silêncio absoluto, cortou Renata, voz baixa, mas com autoridade que fez as paredes parecerem vibrar. Você vai ficar em silêncio completo até que eu faça uma pergunta direta. Cada palavra não solicitada será considerada desacato a superior hierárquico. Confirma que entendeu? Roberto assentiu desesperadamente.
lágrimas já se formando. Renata fez um gesto. Os 4 oficiais de justiça imediatamente pegaram gravadores digitais. Os 2 investigadores da corregedoria fizeram o mesmo. 6 gravadores foram ligados simultaneamente. Investigador Paulo, investigador Marcos, disse ela aos 2 investigadores. Gravem de ângulos diferentes. Quero redundância sextupla absoluta. Sim, doutora. Renata se virou para a sala de espera. Quantas pessoas filmaram o incidente completo desde o início? 8 mãos se levantaram. Jéssica Rodrigues foi a primeira a falar. Eu filmei desde quando ele pediu dinheiro até quando pisoteou o broche. 17 minutos e 53 segundos de vídeo completo e contínuo. Perfeito. Todos que filmaram enviem imediatamente os vídeos para estes 3 e-mails. Ela entregou cartões com endereços do gabinete, da corregedoria e do Ministério Público. E preservem originais em no mínimo 5 locais diferentes. Todos serão intimados como testemunhas. Ela voltou para Roberto, que parecia ter encolhido 20 centímetros. Agora vou fazer perguntas. Você responderá com verdade absoluta. Mentira detectada significará acusação adicional de falso testemunho a superior. 6 gravadores ativos, 8 vídeos completos, 23 testemunhas. Sugiro honestidade total. Confirma? Sim, doutora, gaguejou Roberto, mais alto e mais claro. Sim, doutora, confirmo. Nome completo, matrícula funcional, cargo e tempo de serviço. Roberto Ferreira Gomes. Matrícula funcional 793215, delegado assistente, 18 anos de Polícia Civil. Você abordou Lúcia Aparecida Mendes e exigiu R$300 para fazer boletim de ocorrência? Silêncio. Responda. Sim. Caracterizando extorsão? Sim. Você roubou R$240 da carteira dela? Sim. Você arrancou à força o broche do peito dela, causando ferimento? Sim. Você foi informado de que o broche era presente da filha dela? Sim. Você foi informado de que a filha era juíza? Ela mencionou sim. E mesmo sabendo disso, você destruiu o broche? Sim. Descreva exatamente o que fez. Roberto estava chorando abertamente agora, corpo tremendo. Eu joguei no chão e pisei em cima, várias vezes, até amassar. Murmúrios de nojo percorreram a sala. Renata manteve a expressão neutra, mas seus olhos eram gelo absoluto. Quantas vezes pisou? 3, talvez 4 vezes. Com qual pé? Direito. Forte ou fraco? Forte. Com força total. Por quê? Silêncio. Responda. Por quê? Porque ela disse que ia contar para a filha. E eu não acreditei. Fiquei irritado. Então você destruiu propositalmente uma joia de valor sentimental inestimável como retaliação porque a vítima ameaçou exercer direito de denúncia? Sim. Renata desligou os gravadores metodicamente. Os oficiais e investigadores também desligaram os deles. Ela pegou o celular e fez uma ligação. Aqui é doutora Renata Mendes Oliveira, juíza corregedora geral. Código de emergência máxima Alfa Vermelho 1. Preciso de 6 viaturas da Corregedoria Geral, na Delegacia do Brás, imediatamente. Temos delegado assistente em flagrante de 12 crimes gravíssimos e acionem perícia criminal completa com equipe forense. Preciso de cada fragmento de evidência desta delegacia. Tempo estimado? Inadmissível. Quero isso em 5 minutos. Ela desligou e encarou Roberto. O delegado estava completamente destruído, caído de joelhos, soluçando. Doutora, por favor, 18 anos de carreira, tenho família, posso compensar? Sua carreira acabou, disse Renata. Cada palavra precisa como bisturi cirúrgico. Acabou no segundo em que você decidiu extorquir uma idosa. Acabou quando arrancou o broche. Acabou quando você pisoteou 13 anos de memórias da minha família com a sola da sua bota imunda. Roberto estava tremendo incontrolavelmente. Eu cometi erro terrível. Estou arrependido. Posso pagar indenização. Você não cometeu erro, corrigiu Renata, voz cortante.
Você cometeu 12 crimes deliberados dentro de uma delegacia, abusando de cargo público. E eu vou garantir pessoalmente que você pague por cada um com o máximo da pena permitida em lei. Ao longe, sirenes começaram a soar. Não uma ou duas, mas 6 viaturas simultaneamente, ficando cada vez mais próximas. 6 viaturas da Corregedoria Geral chegaram em 4 minutos e 40 segundos, cercando completamente a delegacia. 12 oficiais desceram. Um coronel, 3 tenentes-coronéis, 4 majores, 3 capitães e um tenente, todos em uniforme impecável da Corregedoria. Quando viram Renata, todos se curvaram em continência militar simultânea. "Doutora Corregedora Geral", disse o coronel, homem de uns 62 anos, cabelos completamente brancos, postura de militar de carreira, 3 décadas de serviço visíveis nas condecorações no peito, chamado Coronel Márcio Antônio Ferreira. "Recebemos código Alfa Vermelho 1. Nunca vi esse código ser usado. Qual a situação?" Renata apontou para Roberto, que estava ajoelhado no chão, completamente despedaçado. "Coronel Ferreira, este é o delegado assistente Roberto Ferreira Gomes, matrícula 793215. Na última hora e 15 minutos, ele cometeu 12 crimes hediondos contra minha mãe, Lúcia Aparecida Mendes, aquela senhora sendo atendida ali. Temos confissão completa gravada em 6 dispositivos independentes, 8 vídeos de ângulos diferentes, 23 testemunhas oculares, evidências físicas incluindo o broche que ele destruiu e registro de ferimento causado. Quero prisão em flagrante com isolamento total em cela de segurança máxima." O coronel Ferreira olhou para Roberto com expressão de repugnância e vergonha profunda. "Entendido, doutora. Roberto Ferreira Gomes, você está preso em flagrante." Roberto tentou uma defesa patética e desesperada. "Coronel, pelo amor de Deus, 18 anos de carreira, trabalhamos juntos na Força Tarefa de 2015, você me conhece." O coronel deu 2 passos para trás, como se as palavras de Roberto o tivessem fisicamente repelido. "Eu conhecia um colega competente. Você não é mais essa pessoa. Você se tornou exatamente o tipo de policial que dedicamos nossas vidas para remover do sistema. Nunca mais me dirija a palavra." Uma das tenentes-coronéis, mulher de uns 50 anos chamada Tenente-Coronel Sandra Cristina Oliveira, já tinha as algemas prontas. Mas Renata ergueu a mão. "Antes da prisão formal, preciso documentar oficialmente todas as acusações criminais perante testemunhas e a Corregedoria Geral. Isto transcende questão disciplinar. É matéria criminal federal com agravantes múltiplas." Ela abriu a pasta executiva e pegou um tablet. Começou a digitar, projetando em uma tela portátil que os oficiais de justiça montaram em segundos. "Testemunhas, formem fila organizada, identificação completa e depoimento preliminar de cada um." Jéssica Rodrigues foi a primeira, celular na mão. Jéssica Rodrigues Silva, CPF 454.678.90, 1-32, funcionária administrativa. Filmei 17 minutos completos, desde a extorsão até a destruição do broche. Tudo sem cortes, sem edição. Excelente, senhora Jéssica. Sua coragem em continuar filmando sob ameaças foi fundamental. Antônio Carlos foi o segundo, sorrindo levemente. Antônio Carlos Dias, CPF 123.456.789-1, promotor público aposentado. Reconheci a dona Lúcia como sua mãe, doutora, e acionei o protocolo de emergência direta para seu gabinete. Testemunhei todos os crimes. Renata assentiu agradecida. Obrigada, doutor Antônio. Sua ação salvou minha mãe de trauma ainda maior. Mais 18 pessoas se apresentaram. A equipe de perícia criminal, 8 especialistas, começou a trabalhar, coletando o broche destruído em saquinho de evidência, fotografando marcas de bota no chão onde ele havia pisoteado,
coletando fios de tecido do vestido rasgado, raspando amostras de DNA do sangue do corte, fotografando as 2 safiras desaparecidas que foram encontradas sob uma cadeira. Quando todos os depoimentos foram coletados, Renata se virou para Roberto. Agora vou formalizar as acusações criminais. Cada uma destruirá um pedaço da sua liberdade pelos próximos 11 anos. Preste atenção. Ela abriu os códigos no tablet, projetando para todos verem. Primeira acusação, artigo 140 do Código Penal. Injúria qualificada contra idoso. Você chamou minha mãe de velhinha, vovó de forma depreciativa, desrespeitou publicamente. Agravante, vítima idosa. Pena qualificada, 2 a 12 meses. Roberto tinha a cabeça baixa, corpo sacudindo com soluços. Segunda acusação, artigo 147 do Código Penal. Ameaça qualificada com uso de arma. Você colocou a mão na arma enquanto ameaçava civis. Agravante, funcionário público armado. Pena, 3 a 18 meses. Terceira acusação, artigo 129 do Código Penal. Lesão corporal contra idoso. Você empurrou minha mãe e arrancou o broche com violência, causando ferimento documentado. Estatuto do Idoso aumenta a pena em 1/3. Pena qualificada, 4 a 16 meses. O coronel Ferreira fazia anotações em tablet oficial da Corregedoria. Quarta acusação, artigo 150 do Código Penal, violação de domicílio. Você invadiu propriedade privada, a bolsa dela sem mandado. Pena agravada, 2 a 6 meses. Quinta acusação, artigo 155 do Código Penal, furto qualificado. Você roubou R$ 240 da carteira dela, qualificado por abuso de confiança de funcionário público. Pena, 2 a 8 anos. Murmúrio na sala. As penas estavam ficando sérias. Sexta acusação, artigo 163 do Código Penal. Dano qualificado ao patrimônio de valor afetivo inestimável. Você destruiu propositalmente broche de ouro 18 quilates com safiras, presente com valor sentimental imensurável. Pena, 6 meses a 3 anos, mais multa. Sétima acusação, artigo 146 do Código Penal. Constrangimento ilegal qualificado. Você forçou minha mãe a situação humilhante através de violência física e psicológica. Agravante, funcionário público. Pena qualificada, 6 meses a 2 anos. Renata virou a página. Oitava acusação, artigo 317 do Código Penal. Extorsão. Você exigiu R$ 300 sob grave ameaça de não fazer boletim de ocorrência. Pena, 4 a 10 anos de reclusão, mais multa. A multidão murmurou. Essa era das mais graves. Nona acusação, artigo 316 do Código Penal. Concussão. Você exigiu vantagem indevida usando cargo público. Pena, 2 a 8 anos, mais multa. Décima acusação, Lei 13.869 de 2019, abuso de autoridade, múltiplos artigos. Você usou conscientemente seu cargo de delegado para extorquir, agredir, roubar e humilhar cidadã idosa. Pena, 1 a 4 anos, mais perda automática e irreversível do cargo. 11ª acusação, artigo 99 da Lei 10.741, Estatuto do Idoso. Expor idoso a perigo e sofrimento. Pena, 6 meses a 1 ano, mais multa. 12ª e última acusação, artigo 350 do Código Penal. Prevaricação. Você admitiu agir por vingança pessoal, não cumprimento do dever. Pena, 3 meses a 1 ano, mais multa. Renata fechou o tablet com movimento seco. No total, Roberto Ferreira Gomes, você cometeu 12 crimes. Considerando qualificadoras, agravantes, dolo direto, uso de cargo público, sadismo demonstrado e histórico, que investigaremos de 7 reclamações arquivadas, estamos falando de pena mínima combinada de 11 anos de reclusão. Ela se aproximou dele.
Você tem 39 anos. Vai sair da prisão com 50, sem profissão, sem direitos, sem futuro. E vai dever 500 mil reais que jamais conseguirá pagar. O coronel Ferreira fez sinal. Algeme o prisioneiro. Os oficiais se aproximaram. Roberto não resistiu. Estava destruído demais. As algemas clicaram nos pulsos. Roberto Ferreira Gomes, disse o coronel oficialmente, você está preso em flagrante por 12 crimes. Tem direito ao silêncio. Tudo que disser será usado contra você. Tem direito a advogado. Compreendeu? Sim, murmurou Roberto, voz quebrada. Renata caminhou até Lúcia, abraçando a mãe com força. Mãe, vamos para o hospital fazer exame completo. E segunda-feira inicio pessoalmente o processo criminal. Lúcia segurou a filha, o broche destruído ainda na outra mão. O broche que você me deu, não tem como consertar. Renata pegou delicadamente o broche destruído, olhando para o ouro amassado, as safiras perdidas. Eu sei, mãe, mas vou mandar fazer outro idêntico. E esse aqui, ela apontou para o destroço, vai ser evidência número 1 no processo que vai destruir a carreira dele. Roberto estava sendo colocado na viatura quando olhou para Lúcia uma última vez. Ela o encarou com dignidade absoluta. O senhor pisoteou um presente que minha filha me deu com o primeiro salário dela, disse Lúcia calmamente. 13 anos eu usei todo dia, e o senhor destruiu por pura maldade. Ela fez uma pausa. Espero que tenha valido a pena. A viatura partiu, sirene ligada, levando o homem que uma hora atrás achava que era intocável dentro da própria delegacia. A perícia trabalhou por 3 horas completas na delegacia, transformando a sala de espera em cena de crime oficial. Coletaram o broche destruído, as 2 safiras encontradas, raspas de ouro do chão, fios de tecido do vestido rasgado, amostras de DNA do sangue, fotografaram marcas de bota, mediram força necessária para causar o dano. Tudo foi catalogado, documentado em quadruplicata, preservado com protocolo de evidência de nível máximo. Renata supervisionou cada segundo. Quando os técnicos terminaram e entregaram o relatório preliminar de 37 páginas, ela leu 3 vezes antes de aprovar. Mãe, disse ela, levando Lúcia ao carro oficial, você vai ao hospital fazer raio-x, ultrassom e exame completo. Quero documentação médica perfeita e segunda-feira assumo pessoalmente o caso. Nos meses seguintes, Renata trabalhou incansavelmente. Como corregedora geral, tinha autoridade para designar o caso para si mesma sem conflito de interesses. Crimes contra familiares de magistrados eram exceção específica na lei. Ela construiu um processo de 520 páginas, documentado com precisão cirúrgica. A investigação revelou que Roberto Ferreira Gomes era ainda pior do que aparentava. Em 18 anos de polícia, havia extorquido sistematicamente centenas de pessoas. Renata encontrou 32 casos arquivados. Conseguiu reabrir 28. Descobriu esquema de propina envolvendo outros 4 delegados. Todos foram presos. 8 meses e 2 dias após a prisão, aconteceu o julgamento. O tribunal estava lotado, além de qualquer capacidade, com filas do lado de fora. Lúcia estava na primeira fileira, usando vestido azul escuro. No peito, um novo broche. Réplica exata do original, feita pelo mesmo ourives que havia criado o primeiro 13 anos antes, com ouro da mesma pureza e safiras da mesma cor. Renata havia encomendado 2, um para a mãe usar, outro preservado como evidência comparativa. Roberto entrou escoltado por 4 guardas, vestindo macacão laranja de presídio. Estava em prisão preventiva havia 8 meses. Tinha perdido 15 quilos, cabelos completamente grisalhos agora, olhar vazio. Havia sido exonerado no 10º dia após prisão. O advogado de defesa, Dr. Cláudio Martins, da Defensoria Pública, parecia exausto antes mesmo de começar. Tentou argumentar. Arrependimento, oferta de indenização total, problemas psicológicos, primeira condenação formal.
Apresentou laudos, cartas de familiares, pedidos de clemência. O doutor Luiz Fernando Carvalho, juiz criminal de 68 anos, conhecido por sentenças rigorosas em casos de corrupção, ouviu tudo em silêncio. Quando chegou a hora da sentença, levantou-se. Roberto Ferreira Gomes, você foi considerado culpado de 12 crimes: injúria qualificada, ameaça qualificada, lesão corporal contra idoso, violação de domicílio, furto qualificado, dano qualificado, constrangimento ilegal, extorsão, concussão, abuso de autoridade, exposição de idoso a perigo e prevaricação. Roberto mantinha a cabeça baixa, algemado. As provas são irrefutáveis e abundantes. Confissão em 6 gravadores, 8 vídeos completos, 23 testemunhas, perícia técnica de 37 páginas, evidências físicas. Durante a investigação, descobrimos 28 casos similares em 18 anos, além de esquema de corrupção envolvendo outros 4 delegados. O juiz abriu o processo volumoso. Você cometeu esses crimes não na rua, mas dentro de uma delegacia. Lugar que deveria representar segurança se tornou covil de extorsão. Você destruiu um broche que valia milhares de reais, mas principalmente destruiu símbolo de amor entre mãe e filha. Lúcia tocou o novo broche no peito, lembrando-se do original destruído. Somando todos os 12 crimes com qualificadoras, agravantes, considerando o caráter hediondo, uso de cargo público e padrão de corrupção sistemática, sentencio Roberto Ferreira Gomes a 11 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Murmúrio no tribunal. Roberto começou a chorar silenciosamente. Além disso, aplico multa total de R$500 mil à vítima, 400 mil por danos morais gravíssimos, 100 mil por danos materiais e punitivos. O advogado tentou protestar sobre o valor, mas o juiz ergueu a mão. O broche original era avaliado em R$12 mil. O dano emocional de destruir presente de filha para mãe? Inestimável. 500 mil é pouco. Determino perda definitiva do cargo, proibição perpétua de qualquer função pública. E quando sair, terá 80% do salário penhorado até quitar dívida completa. Por fim, determino que este caso seja incluído como material didático obrigatório em todas as academias de polícia do Brasil. E que a foto do broche destruído seja exibida permanentemente na entrada de todas as delegacias do Estado, com a frase: "Este é o resultado de corrupção." Roberto Ferreira Gomes, 11 anos de prisão. O martelo bateu 3 vezes. Sentença irrecorrível. Audiência encerrada. Roberto foi levado. Olhou para Lúcia. "Desculpa." Lúcia tocou o broche novo no peito. "O senhor destruiu o original, mas não destruiu o amor que tenho pela minha filha, nem a memória do dia em que ela me deu aquele presente. Isso o senhor nunca conseguiria destruir." Do lado de fora, Renata abraçou a mãe. "Acabou, mãe. Justiça completa." Lúcia olhou para o broche novo brilhando ao sol. "Sabe, filha, o novo é lindo, exatamente igual ao original, mas tem algo diferente." "O quê, mãe?" "O original eu usei por 13 anos com orgulho silencioso. Esse novo eu vou usar pelos próximos 13 anos com orgulho ainda maior, porque representa não só você se tornando juíza, mas você defendendo sua mãe com toda a força da lei." Se essa história te emocionou e você acredita que corruptos de distintivo devem pagar o preço máximo, deixe seu like, se inscreva, comente "Justiça Feita" e compartilhe para que mais pessoas tenham coragem de denunciar. 3 meses depois, Lúcia foi convidada para evento de direitos de idosos. Subiu ao palco, tocou o broche novo. "Este broche é réplica do original que minha filha me deu quando se tornou juíza. O original foi destruído por um policial corrupto. Mas olhem," ela apontou para o novo, "destruíram o objeto, mas não destruíram o significado. E o homem que destruiu está pagando 11 anos de prisão."
A plateia se levantou em aplausos. Roberto cumpriu cada dia dos 11 anos. Saiu aos 50, quebrado, devendo 500 mil que nunca pagaria. Mas esta história não é sobre ele. É sobre Lúcia, que manteve dignidade sob extorsão. Sobre Renata, que provou que a lei funciona mesmo para os poderosos. Sobre 23 pessoas que testemunharam. É sobre um broche de ouro que foi destruído, mas renasceu ainda mais significativo, que brilha não apenas como joia, mas como símbolo de que amor, justiça e dignidade são verdadeiramente indestrutíveis. E sobre o dia em que um delegado corrupto aprendeu que alguns erros não têm volta, e que a mãe insignificante que ele extorquiu era a mãe da única pessoa com poder absoluto para destruir completamente sua carreira. Autoridade sem ética é tirania. E tirania, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra a justiça.